Estamos de volta no programa Viver Direito, falando sobre contratos de locação com a doutora Daniela Azevedo, que é especialista em direito imobiliário, mais focado nessa área de locação, por exemplo, né? A gente está falando da lei do inquilinato, já falamos sobre várias questões e agora nós vamos entrar especificamente em algumas peculiaridades do contrato, né? Do contrato de locatário, do contrato do locador, enfim. Conta pra gente aí o que é importante de se ater ao contrato. Sim, com relação ao contrato, né, de locação, sempre ficar atento, o locatário principalmente, que a gente está focando nessa parte aí, de pedir à imobiliária para colocar o prazo com relação à multa, porque existe a multa moratória, que é aquela de 10% se ele atrasar o valor do aluguel, e a compensatória, que é, por exemplo, se ele rescindir antecipadamente o contrato de locação. Então, normalmente, ninguém se atenta que o contrato faz de 30 meses, mas ele pode colocar que se ele cumprir o contrato até 12 meses, por exemplo, ele fica isento dessa multa. Então, peça isso, né? É um direito seu de solicitar isso no contrato de locação, para que você não fique obrigado, porque pode acontecer de amanhã ou depois, né? Vai que fica desempregado, ou sei lá, algum imprevisto aconteça e você fica assim, preso àquele contrato e sem condições. Então, é bom tem que pagar uma multa que talvez você não pagaria se você tivesse atentado, por exemplo, uma assessoria, uma dica dessa de 1 ano, você já está ali pagando direitinho, cumprindo direito às suas obrigações. Você poderia, né, comunicar, né, você comunica a imobiliária. Vai que você, né, fica desempregado, faz uma viagem, alguma coisa assim e precisa rescindir um contrato. Então, você pode mandar um e-mail, né, ou manuscritamente ali, fazer uma cartinha para a imobiliária e pedir para poder comunicar que você quer rescindir o contrato. É importante ficar atento a essas questões. Quanto também à vistoria, né, ficar atento à cláusula que fala da vistoria. Por quê? Muitas colocam lá que 5 dias você pode contestar o laudo de vistoria e, na maioria das vezes, Grazi, o locatário ele não presencia a vistoria inicial. Então, ou seja, a imobiliária vai lá, faz a vistoria sem a presença. Quando o locatário vai assinar o contrato, já passa o contrato com a vistoria para ele assinar. E depois que ele pega a chave, é que ele vai ver o laudo. Só que lá no contrato fala que a partir da entrega da chave já está computando aquele prazo para contestar. E ele muda, geralmente, depois de 1 semana, né, que a pessoa está se organizando. Então, fique atento a isso, pede para estender esse prazo para uns 15 dias, porque a lei não restringe o tempo. Então, você pode negociar isso com a imobiliária, tá? Um outro ponto que é importante você também olhar é com relação à questão das benfeitorias, né? Porque o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode melhorar. Exatamente. Porque às vezes tem imóveis que permitem que você faça uma melhoria e tem imóveis que não, né? Permite, exatamente. Então, deixar isso muito claro para que você depois não faça alguma alteração e fique no prejuízo. Né? Então, deixe isso bem claro com o proprietário, se for o caso, principalmente as benfeitorias que você tem que fazer, que são as necessárias e que tem urgência. Vamos supor, final de semana você está lá e estoura um cano, né? E aí deu algum problema, uma infiltração, como que você vai contactar a imobiliária ou o proprietário no final de semana? Às vezes você não consegue, né? E você precisa resolver a situação. Então, coloque essas questões, né, que nesse caso, por exemplo, que você tem autonomia para resolver e depois apresente o proprietário a nota fiscal para ser reembolsado e tem um abatimento no valor do aluguel. Então, é importante colocar essas redações para você não ter uns problemas futuros, né? E com relação, por exemplo, ao fiador? Normalmente, você vai alugar um imóvel, você precisa de ter um fiador. Por que disso? É possível não ter fiador? Como é que funciona? A fiança, ela é necessária, né? Hoje a lei do inquilinato ela prevê o quê? Que você pode dar como fiança, a garantia, um calção, que pode ser um bem imóvel, pode ser em dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser o quê? 3 vezes o valor daquele aluguel, que você vai, deposita em caneta de poupança, e aí, no final, você recebe esse valor de volta corrigido, ou pode ser um bem imóvel que você vai colocar ali, por exemplo, eu tenho um apartamento, quero deixar esse imóvel como garantia caso eu fique inadimplente. Você vai registrar aquilo no contrato, vai averbar na matrícula do imóvel. Ou seja, tem como substituir o fiador por outras formas de garantia. E tem também a pessoa física, né? Que é mais constrangedor você pedir um parente, um amigo, para ser seu fiador. Então, a opção que eu sugiro, que assim, a que está sendo mais utilizada, é o seguro fiança, né? Que você pode procurar um corretor de imóveis para que você pague um valor, geralmente é o quê? 3 vezes o valor de aluguel, você não vai receber esse valor de volta, mas pelo menos você não vai ter o constrangimento de pedir um amigo ou algum parente para ser seu fiador.
Então, ou seja, você paga aquele valor, ele vai analisar sua ficha, vai garantir caso haja alguma inadimplência, né? Durante todo o ano você tem que renovar. Então você não recebe de volta? Não. Agora, se fizer um título de capitalização, você recebe de volta. O título de capitalização é como se fosse uma poupança. Você vai depositando o valor mensal, eles geralmente calculam 30% do valor do imóvel, então você vai depositando aquilo lá ao longo do contrato. No final, você recebe de volta aquele valor. Já o seguro-fiança, não. Você faz anualmente, a cada 12 meses, e infelizmente não tem ele de volta. É como se fosse, por exemplo, o seguro do seu carro. É. Você paga o seguro do seu carro, que passou, passou. Exatamente, é. Então, assim, é melhor pela questão de evitar o constrangimento. Né? Ou antes não tinha opções, né? Hoje você tem essa opção, querendo ou não. Então, entendi, como uma opção. Exatamente. Agora, tem proprietário que hoje em dia eles estão assim liberando essa questão da fiança, né? Aí vai de pessoa. Exatamente, vai de cada um. É claro que para o proprietário, o que seria benéfico? Sem fiador, ele tem a vantagem de conseguir o despejo mais rapidamente. Porque a lei do inquilinato prevê no artigo 59 que ele consegue uma liminar para a expedição do mandato de despejo dentro de 15 dias, quando o contrato é desprovido de garantia. Porém, ele não tem a certeza do recebimento. É o que a gente fala que ele pode, por exemplo, ganhar a ação, né? Mas ele não vai receber. Agora, quando você tem uma garantia, ou seja, ele não vai conseguir essa liminar, porque tem a garantia, a gente vai promover a ação de despejo, porém, é uma ação que acaba demorando, porque a gente acumula a ação de despejo com a cobrança. Então, vai dar o quê? Margem para que a outra parte também questione. Né? Então, ou seja, infelizmente, hoje em dia, uma ação de despejo não era para demorar tanto, mas ela está demorando de 1 a 2, 3 anos. Nossa! Sim, infelizmente. Então, fica a dica para ir numa mediação de conflitos. Sim, exatamente. Né? O pessoal sabe que eu trabalho com mediação de conflitos. Então, é um dos métodos adequados para esse tipo de situação. Já peguei uns 4 casos de locação, locador ou locatário, que envolve isso, né? Que envolve assim, olha, às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo com a outra, tem a imobiliária no meio, a mediação é uma possibilidade das partes conversarem, né? De locador e locatário, às vezes ter aquele contato e saberem das peculiaridades que envolvem um ao outro, né? Sim. De um compreender a importância do imóvel para o outro, do outro, às vezes, identificar a questão da moradia e eles juntos negociarem algo que seja bom para os dois. Antes você poderia não vislumbrar uma garantia, mas a partir de um diálogo, de um entendimento, de uma negociação, você consegue pensar possibilidades que às vezes nem a imobiliária imaginava. É verdade. E essa questão, por exemplo, da mediação, né, o que for acordado conciliação ali, também. Conciliação também, né, Grazi? O efeito que vai ter ali é o mesmo peso de uma sentença. Sim. Né? Então as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. E Isso. Né, muito preso a ter que ir para o judiciário. Né? Teve uma mudança de uma resolução o ano passado, aqui, que infelizmente piorou o nosso judiciário, porque a gente agora tem uma vara única de locação, que é a 31ª vara. Então, ou seja, todas as demandas de locação estão indo somente para lá. Isso congestionou mais ainda, né? Então, assim, a OAB, eles estão, assim, ainda em negociação com o Tribunal de Justiça para ver se a gente muda isso, porque também teve um outro porém, que todas as demandas de Betim também estão vindo para cá. Então, você imagina, além das nossas aqui em Belo Horizonte, mais Betim, né, o doutor Igor, que é o juiz dessa vara, ele, infelizmente, ele é especialista, mas ele não está dando conta. Né? Então, isso fez com que, infelizmente, os processos demorem muito mais, tá? É importante o pessoal ter essa conscientização. Né, de tentar um acordo. Todo mundo quer ir, qualquer probleminha que dá, vamos promover uma ação. Não é assim. Né? Eu sou da mentalidade, né, que você também dessa nova geração agora de advogados, de conciliação. A gente tentar fazer acordo, evitar E, na verdade, conflito. deveria ser a primeira opção. O judiciário, normalmente, ele tem que ser a última opção. Sim. Nós estamos num momento
de um sistema multiportas, em que existem várias portas, várias saídas para a sua situação, que não apenas o judiciário e que podem ser, inclusive, muito mais céleres, sigilosas, respeitosas, né? E você pode construir, porque um problema é seu, nada melhor do que a gente resolver um problema que é nosso. E aquilo que você falou da força de uma sentença, por exemplo, aquele acordo que você faz, aquela negociação que você faz, gera um título executivo que pode ser ou extrajudicial, mas que pode ser homologado, quem sabe judicialmente, ou judicial, dependendo do contexto que você estiver vivenciando. Se for uma Câmara, por exemplo, que tem que é credenciada no Tribunal de Justiça, dependendo, pode ser um título judicial, porque a gente pode levar essa Câmara pode levar para o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, tudo mais, cidadania, para poder homologar, por exemplo, de uma maneira muito mais rápida, né? Sim. Então, assim, olha o tanto que facilita, né? Verdade. Realmente, assim, é colocar isso na e não esquecer isso no contrato, né? Isso, exatamente. Colocar essa cláusula, né, no contrato, que é importante. Essa cláusula compromissória. E um outro ponto que eu vejo que também dá muito problema é a questão da taxa de condomínio, né? Trazendo para esse ponto aí que eu vejo, os locatários, geralmente, eles são... não é bem coagido não, mas eles são forçados a ter que pagar, quando alugam, né, o imóvel, a pagar a taxa de condomínio e uma taxa extra, que é um fundo de reserva, às vezes, uma taxa de obra que é implantado no condomínio, e tem uma dificuldade de ressarcimento quanto a isso, né? Então, assim, é bom que tenha também uma orientação quanto a essa questão, né? O artigo 22 da Lei do Inquilinato, ele fala do que é obrigação para o locador. O artigo 23 já fala o que é a obrigação do inquilino, né? Então, é importante você saber, né, por exemplo, as taxas ordinárias, elas são de responsabilidade do inquilino. Tudo que é manutenção da área comum, ela é despesa que é referente ao locatário. Né? Então, e às vezes ele acha que é tudo do locador. Exatamente. Não, exatamente. O que é extraordinário, se você está utilizando aquele imóvel, você tem que cuidar como se fosse seu, né? Então tem muitas coisas que você mesmo pode resolver e que você tem que resolver, né? Exatamente. Então, assim, aí fica esse impasse, né? Olha, o portão estragou, eu não tenho que pagar por isso, e não é assim. Né? Se está colocando um portão novo, aí realmente aquela taxa é do proprietário. Mas se é uma manutenção porque o motor estragou, não. Aí realmente a taxa vai ser colocada ali nas despesas ordinárias do condomínio e vai o locatário que tem que pagar. Então é bom estar atento a isso, né? O que é despesa de um e de outro. E também atento se o contrato de locação consta essa previsão, né? De que ele vai ser reembolsado, qual o prazo para ser reembolsado. Né? Mesmo que não esteja no contrato, a lei do inquilinato também prevê, né, esse direito, mas é bom que esteja claro no contrato quanto à questão do prazo, porque muitas imobiliárias aproveitam e colocam o seguinte: se você não apresentar dentro de tantos dias, vai ser reembolsado só daqui no mês subsequente, né? Então, ou seja, a pessoa, querendo ou não, você tem as despesas daquele mês, e para você ser reembolsado só daqui tantos dias, né, ou daqui tantos meses, acaba que faz um furo ali no orçamento da pessoa e não é tão fácil assim, né? Então a gente tem que também pensar no lado do outro. Na hora de contratar, tá tudo muito bom, tudo muito legal, mas se a gente não tiver essa atenção, né, a vida é muito dinâmica, né? Exatamente. Doutora Daniele, desculpa, pode... Sim, e só falar uma coisa, a questão do fiador, que você tinha até perguntado para mim quanto a parte de exoneração, né, de você pedir para sair. O fiador, ele não tem obrigação de ficar a vida inteira, né, preso àquele contrato. Então, se o contrato ficou por prazo indeterminado, ele pode comunicar, né, ao locador ou à imobiliária do interesse dele de sair daquele contrato, né, de rescindir, de não fazer mais parte como garantidor. Então, basta que ele faça um comunicado escrito. Não necessariamente para o locatário, que é o que está alugando, não, mas para o locador ou para a imobiliária. Ok. Tá? Muito legal. Então, muito obrigada mais uma vez, viu, pela presença, por ter realmente trazido os nossos conteúdos. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, tem aqui o contato da doutora Daniele aí nas nossas chamadinhas. Fique com a gente, acompanhe os próximos programas, não deixe de passar na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. E também no Socila do Nova Suíça. Se você passar lá de terça a quinta, você já tem uma escova garantida. Até mais!